Somos levados até a madrugada de um dia com uma grande lua iluminando tudo. E não muito abaixo deste castelo uma masmorra é visível. Berros de dor eram dados, e um homem completamente ensanguentado estava ali. Ele estava acorrentado e com vários cortes em seu corpo. E logo à sua frente havia um homem de cabelos brancos dizendo que estava sendo bem entretido. Elogiou que tinha um corpo muito decente e abençoado, porque conseguia suportar vários golpes. Mas de todo modo estava sozinho agora, enquanto esboçava um sorriso malicioso. Neste momento colocou um ferro quente no peito deste homem, que berrou de dor enquanto cuspia sangue. Este homem se divertia muito fazendo essas torturas, mas o rapaz logo à frente, com dificuldades para falar, apenas pedia para ser eliminado, mas seus olhos ainda clamavam. E o Branquelo apenas apontou seu dedo, dizendo que ia o deixar intacto, afinal de contas, ele tinha o sangue da família Sermin. Além de que é muito divertido vir aqui todas as noites o torturar. Está na hora de comemorar o 3º ano da extinção da Casa Sermin. Com isso, o garotão apenas caiu de cabeça no chão lamentando. E enquanto observava aquela lua gigantesca, estava completamente aflito e se escorando. Então, 3 anos se passaram desde que sua família caiu. A Casa Sermin era extremamente prestigiada com altos cavaleiros. Sua família guardou as fronteiras contra os monstros do Império. Combatiam incessantemente aqueles monstros e demônios que tentavam invadir o continente. E dentro das 5 grandes casas do continente de Edreia, a família Sermin era a mais poderosa e renomada de todas. Mas depois que seu pai e seus irmãos mais velhos simplesmente desapareceram do nada, a casa entrou em colapso. E a família Paton, que era uma casa rival, não perdeu essa chance. E dizimou a sua Casa Sermin durante esse tempo. E eles estavam atrás daquilo que fazia a Casa Sermin ser tão abençoada, que era o sangue de dragão. Aqueles que suportam esse sangue podem se tornar arquimagos do 7º círculo, ou mestres de espada muito jovens. Mas o protagonista não conseguiu nada, por isso ele era chamado de amaldiçoado da família. Ele tinha a maldição do rei demônio Arkan, e por isso que o protagonista se lastimava tanto. Porque se fosse um pouco mais forte, a Casa Panton nunca teria invadido a sua família e destruído a todos. Sans Panton é aquele cara de cabelo branco que estava torturando todas as noites. Mas o nosso protagonista não tinha forças nem mesmo para se arrepender. E conseguia sentir, com todos esses animais invadindo essa sala, que sua vida estava chegando por um fim. Então vários ratos simplesmente avançaram nele enquanto fechou seus olhos. Porque agora podia finalmente descansar. Mas neste momento uma memória se infundiu junto a ele de um grande monstro. E de um homem que estava em cima da cabeça de um gigantesco demônio. Este homem encarou o protagonista profundamente e eles tinham uma semelhança crucial. Este homem estava combatendo vários monstros colossais como se não fossem nada. E estava sorrindo enquanto batalhava. Os golpes que ele dava com suas armas eram simplesmente incríveis e velozes. Essa mesma figura chegou em um campo com vários outros heróis petrificados. E acima de todos eles havia um ser dourado, que abriu um grande sorriso ao ver aquele herói, que imediatamente sacou suas 2 armas poderosas. Mas aquele ser apenas estralou seus dedos, e nesse instante uma gigantesca explosão dourada emergiu daquele campo de batalha. E este ser dourado ficou de frente àquele herói, afirmando que ia garantir o desejo dele enquanto erguia suas mãos. Nesse mesmo instante ele começou a abrir os olhos, e à sua frente uma garota estava o chamando de jovem mestre. Nosso protagonista levantou com um olhar totalmente furioso, mas chamou a garota à frente de Colin, e ela achou estranho isso, ficando completamente envergonhada de ser chamada pelo seu primeiro nome. Ela era a babá da família de Sermin, e um berro foi dado pelo protagonista, e ele ordenou que ela pegasse o espelho e ficasse na frente dele parada. E quando se encarou naquele espelho, achou tudo muito estranho. Perguntou para ela qual dia que era, e ela revelou ser 1892. E o protagonista começou a fazer as contas porque ele não era bom em matemática. Então isso significava que agora tinha apenas 12 anos. Mas também era o mesmo tempo onde a Casa Sermin começou a encontrar a crise e a queda. Se lembrou das palavras daquele ser dourado e não entendeu o que estava acontecendo. Porque aquele maldito simplesmente o levou para um sonho completamente estranho e agora retornou para este momento tão desgraçado de sua vida. Mas nesse momento passos foram ouvidos, e um homem com uma aura bem forte começou a chegar no quarto. Claramente o protagonista já o reconheceu. Ele era o Alejandro, o capitão dos Cavaleiros de Sermin, que viu que o garoto não estava tão bem, então disse que ele podia pular o treino de hoje. Mas o protagonista apenas afirmou que não, e a empregada achou estranho esse comportamento. Até mesmo Alejandro se espantou, porque o protagonista apenas afirmou que estava bem e queria treinar.
E o mais importante de tudo, que tipo de treino eles teriam hoje? E para Alejandro era estranho ver o jovem mestre se recusando a descansar mais. Ele perguntou se realmente era o jovem mestre a qual conhecia, porque estava tão estranho, seu olhar era afiado. O protagonista apenas pegou em sua espada, porque ele era o Ryun Sermin. Alejandro achou estranho ele pegar a espada com tamanha vontade e precisão. O protagonista não sabia se isso era uma regressão ou um desejo do destino, mas precisa ficar mais forte para proteger a sua família, que é o único que consegue mudar todo este jogo. Só não vai dizer que eles também têm sistema nesse mundo. Ah, eles têm sistema, é claro que eles têm. E o protagonista nem mesmo se espantou em ver um sistema, afinal de contas ele também leu muitos manhwas. Alejandro informou que o monstro a qual o prota ia enfrentar já estava pronto, então levaram ele para a arena da casa. E lá havia um monstro completamente desenfreado. Ele estava amarrado em uma grande pilastra, enquanto Ryun estava logo à sua frente com aquela espada de madeira. Alejandro e as demais empregadas estavam apenas assistindo. Uma delas apenas pediu para o capitão parar, porque aquilo era insanidade. Prata sabia que Colin estava certa, afinal de contas este corpo nessa idade era muito fraco. Praticamente era o inútil da família com essa maldição de Arkan. Mas não sabe o que está acontecendo, só que seu corpo está borbulhando de poder. Neste momento o sistema avisou que a maldição de Arkan estava ativada, e o medo dos monstros estava sendo amplificado. Este poder fazia parte do conjunto de maldições de Arkan. Mas Alejandro estava bem assustado com a mudança súbita desse garoto, então apenas disse que por hoje ele já tinha terminado o treino. Mas o prota respondeu que não, enquanto deu um passo à frente porque tinha que fazer isso. Tinha que enfrentar esse monstro para poder crescer. Mas de certa forma ainda assim se assustou e recuou um passo para trás. Apenas disse a si mesmo que precisava se manter calmo, afinal de contas não é o mesmo Ryun, e o seu oponente é um mero Goblin. Precisa fazer isso, tem que fazer isso para o futuro ser melhor. Então encarou novamente os olhos desse Goblin. Se lembrou do sonho ao qual teve com aquele ser dourado. Com certeza aquele ser era muito mais opressor. Então levantou a sua espada de madeira e com um berro de protagonismo, desceu uma cacetada na cabeça do pobre Goblin. Enquanto Colin estava desesperado em ver o seu senhor fazer algo assim. E o sistema informou que por enfrentar o seu medo, a maldição de Arkan seria diminuída. O Goblin estava com as mãos erguidas, meio como se estivesse pedindo socorro. E o sistema informou que o protagonista não ia mais sentir medo de monstros. E o olhar dele era extremamente afiado, encarando este monstro à frente. Então pediu para o capitão da guarda dar uma espada de verdade. E Alejandro perguntou se ele realmente tinha certeza disso. Mas o prota apenas sorriu na direção do comandante. E Alejandro ficou completamente embasbacado porque o jovem mestre finalmente estava se tornando um homem. E o pobre coitado do Goblin que estava ali no meio e simplesmente preso, não teve chance de escapar daquela espada poderosa daquele pequeno maluco vindo na sua direção, que simplesmente foi rasgado pelaquela espada real do protagonista. Alejandro mandou Colin olhar atentamente para aquilo, porque aquele garoto pode ser a próxima cabeça da casa Sermin. Então voltando para dentro da mansão, o prota estava terminando de tomar seu banho. E novamente se encarou no espelho, porque tudo isso era muito estranho. Esse sistema simplesmente o deu coragem para enfrentar um monstro. Não entendia o que eram essas telas, mas o deu poder para enfrentar a maldição de Arkan. Então novamente puxou aquela tela. Isso porque ele tinha ganhado mais experiência. Via que enfrentar um Goblin ainda estava longe de tudo. Precisava de mais experiência, precisava caçar outros monstros e ficar mais forte. E também precisa ser rápido, senão em breve a casa Sermin vai cair. Apenas se recobrou do seu eu do passado, enquanto se via no espelho. Não vai perder essa oportunidade enquanto encarava aquela tela misteriosa à sua frente. A situação da casa atual era que seus irmãos mais velhos junto de seu pai tinham desaparecido há 2 anos atrás. Seus inimigos já começaram a armar certos esquemas para invadir a casa Sermin. Então apenas cerrou seus punhos, porque agora que sabe que pode ficar mais forte derrotando monstros, vai ir para o segundo método. E na mansão uma mulher ruiva com máscara estava atravessando, indo para o outro lado em uma sala de reuniões. Essa mesma mulher ouviu a história que ele derrotou um Goblin mais cedo, e o protagonista tinha chamado por ela para pedir sobre aulas de magia. Essa era Seina, a capitã do corpo de magos da família Sermin, uma arquimaga de 7º círculo. Ela era misteriosa, mas ao mesmo tempo tão poderosa quanto o capitão Alejandro. Mas ela perguntou se por acaso o garoto esqueceu que ele não tinha talento algum para a magia. É claro que o prota sabe absolutamente sobre tudo isso, sabe tudo sobre seus talentos, porque Arkan simplesmente roubou tudo com a maldição. Então perguntou se por acaso começaria a sentir mana, o que ela poderia fazer por ele. E Seina se assustou ao ouvir essa afirmação. Então, enquanto tomavam um chazinho, ela projetou uma grande aura e era visível um dragão saindo disso tudo. Ela disse que era impossível para o garoto, mas ao mesmo tempo desenhou uma pintura logo atrás dela feita em mana. Se o garoto conseguia sentir a mana, provavelmente vai ver essa pintura. Foi então que o prota disse que ela desenhou um belo de um dragão vermelho logo atrás. E perguntou se por acaso estava errado, e a mulher ficou indignada.
Perguntou como, sendo que mediram sua mana há poucos dias e não conseguia ver absolutamente nada. O que no mundo destruiu essa maldição? Como conseguiu fazer isso? E começou a se perguntar pra lá e pra cá. Mas o Prota apenas chamou para o nome dela. O máximo que consegue usar mana, não consegue usar o método de refinamento passado pela família Sermin, e por isso precisa da ajuda dela. E Senna ficou sem entender isso. Apenas suspirou, porque o método de refinamento de mana era indispensável para o par de nível. Questionou se ele sabia sobre o que estava pedindo, porque vai abrir seu corpo e guiar a mana por ele. Significava que a vida dele estava em suas mãos. Rion apenas deu um leve sorriso, perguntando se por acaso Senna planejava o eliminar. E é claro que ela ficou envergonhada com isso. Senna é a única pessoa a qual ele pode pedir ajuda para fazer isso. Sabe que ela é de confiança, porque na emboscada que a família sofreu, ela se sacrificou para salvar a sua vida. Ela o protegeu de todos os ataques e também da mana que estava ao redor do garoto. Então, acima de tudo, confia nessa mulher. E mais uma vez estendeu sua mão para ela, dizendo que confiava nela. E ela claramente se envergonhou com isso. Dessa maneira, minutos depois, a mana já estava circulando dentro do corpo do protagonista. E Senna começou todos aqueles preparativos de refinamento. O método de refinamento da Terra Azul era passado apenas para os descendentes. Adeon, o seu irmão mais velho, treinou este método e chegou no nível de Arquimago. Então estava curioso para saber qual nível poderia chegar com este poder. Mas Senna mandou ele prestar atenção e ter foco na mana. E que agora iria sentir uma dor muito intensa, mas deveria ser forte para suportar tudo isso. E se não quebrar agora, vai se tornar alguém muito poderoso. E o Prota estava sentindo essa dor. Mas ao mesmo tempo era brincadeira de criança, porque toda a dor que sentiu naquela masmorra do castelo e todo o ódio que tem por Sans é simplesmente incomparável. Então apenas cerrou seus dentes aguentando tudo isso, berrando que, ainda assim, confiava em Senna e que ela deveria ir com tudo. Sendo assim, ela apenas fechou seus olhos e começou a injetar ainda mais mana dentro do garoto, guiando todo aquele poder. E era visível vários traços e veias de mana crescendo no protagonista. Nesse instante, o sistema alertou sobre a maldição de Arcan sendo ativa. A maldição ia consumir a mana que estava dentro do corpo do protagonista e dispersar tudo. Senna sabia sobre essa maldição, mas já estava preparada para isso. Vai injetar muita mana para esse corpo conseguir aguentar tudo. E a maldição de Arcan continuava sendo ativada enquanto o corpo do protagonista aguentava toda aquela dor. Na sua frente ele conseguia ver várias notificações da maldição de Arcan sendo ativada. Mas Senna, por ser uma arquimaga de 7º nível, com certeza tinha muito mais mana do que uma maldição de demônio. Então apenas fechou seus olhos para deixar toda essa mana ser guiada também. Pouco a pouco está removendo a maldição e também mantendo a mana dentro do seu núcleo. E Senna ficou completamente pasma em ver ele criando um orbe tão grande de poder. Mas mesmo com tanto poder sendo acumulado e suas veias saltando, a maldição de Arcan continuava sendo ativa. Mas pouco a pouco o protagonista conseguia resistir à maldição de Arcan. Dentro do seu corpo, tanto a maldição quanto essa mana estavam circulando de maneira incríveis. Sentia o seu corpo todo queimar, mas não podia perder para isso. Afinal de contas, já passou por dores muito mais insuportáveis. Se lembrando daquele sonho a qual teve que foi tão realista e sofreu muito lá. Não vai perder para essa simples maldição. E justamente por conta deste sonho que teve, o seu entendimento da mana conseguia superar em muito deste corpo. Então está lembrando pouco a pouco porque todo este poder estava gravado em sua alma. Nunca conheceu o Rei Demônio Arcan, mas com certeza o poder daquele ser dourado ao qual estava chamando agora de Deus Adeon era muito maior. Nesse mesmo instante, todas as veias de mana dentro do protagonista simplesmente ressoaram com o seu poder total, dispersando a maldição. Nem mesmo Senna conseguia controlar toda a mana dentro do corpo do garoto. E todo esse poder simplesmente se expandiu para sua alma também. E o jovem mestre simplesmente caiu na frente de Senna, já sem forças. A sua consciência estava se esvaindo, ainda assim sentia muita dor. Mas estava tudo bem, porque comparado a toda a dor que sua família sentiu, isso aqui era patético. De um dia onde vários assassinos apareceram dentro da sua câmara, mas um mestre espadachim simplesmente eliminou a todos eles. E ele era simplesmente incrível, rápido e forte. E o protagonista encarou ele de fundo, mesmo sem força alguma. Foi naquele mesmo dia que ele conseguiu escapar dos subterrâneos. E essa pessoa estava logo à frente do Prota, cheio de sangue em seu corpo. E era Alejandro, que tinha ido salvar seu mestre. E pediu desculpas por chegar tão tarde assim. E Rion ficou extremamente feliz naquele dia por ter encontrado Alejandro. Mas o mesmo apenas pediu desculpas ao jovem mestre, porque ele já estava nas últimas, sendo acertado por várias flechas nas costas para o proteger. E o Prota tinha chorado muito em perder Alejandro também. Então nesse momento ele despertou com a cara cheia de lágrimas. E também uma fúria incontrolável em seu olhar. Então apenas ergueu sua mão, parece que o refino da mana finalmente deu certo. Mas estava irritado por se lembrar dessas memórias de Senna sendo eliminada para o proteger.
e também Alejandro por ter se sacrificado. Neste momento estava apenas imaginando tudo o que poderia fazer. Ainda não tem força o bastante para confrontar a família Patton. Então o próximo passo agora é conseguir mais experiência e ficar ainda mais poderoso enquanto toda a mana circulava por seu corpo. Sendo assim, na manhã seguinte, apenas pediu desculpas porque falhou no refinamento de mana. E Senna achou estranho isso. Até mesmo Alejandro, porque viu o garoto dispersando mana pelo corpo. O Prota está fazendo isso para não contar a verdade a eles. Apenas pedia desculpas internamente, mas não pode deixar nenhuma informação vazar para a família Patton. Sabe que pode confiar completamente neles, mas a família Patton era bem vigilante. Então apenas disse que vai ganhar mais experiência com confrontos reais e vai fazer o seu melhor para ficar forte. E até mesmo pediu para Senna que ela podia o verificar, mas não tinha mana nenhuma dentro do seu corpo. E ela também reclamou, afinal de contas tinha visto o corpo do garoto cheio de mana no dia anterior. Então se aproximou dele, porque ia detectar toda essa mana. E no momento que pegou em suas mãos, achou tudo muito estranho. Como que podia ser real isso? Enquanto o Prota apenas esboçou um sorriso. E realmente a mana que estava no corpo do protagonista simplesmente desapareceu. Mas isso era inacreditável, porque ontem mesmo ele... Então apenas pediu desculpas e pediu para se retirar. Dava para ver que ela estava bem desapontada. Mas Alejandro mandou não ficar triste, porque ele podia ser um mestre espadachim, era só devotar às artes da espada. Mas Ryun afirmou que talvez seja muito difícil, porque ontem mesmo já estava se borrando de medo e suas mãos estavam tremendo agora. E Alejandro ficou completamente embasbacado. Parece que toda a esperança num futuro para a família caiu por terra. Dessa forma, somos levados até fora da mansão, porque 2 meses se passaram. E Colin estava extremamente triste, zanzando pelos corredores. Isso porque o jovem mestre mais uma vez não saiu de seu quarto. Apenas pedia desculpas à sua madame, porque a casa Sermin parecia tão silenciosa. Outro mordomo perguntou se o jovem mestre por acaso ia sair do quarto hoje. Os empregados estavam cabisbaixos porque ouviram que uma grande revolução podia acontecer, afinal de contas o jovem mestre derrotou um monstro, mas parece que apenas sonharam quando ouviram que a personalidade dele tinha mudado. Só que ele voltou ao normal. Mas Colin berrou que não era verdade, porque conseguia acreditar no jovem mestre. Mas uma voz ecoou, que agora era a ruína da casa Sermin. Afinal de contas, o jovem mestre estava amaldiçoado e não poderia crescer em termos de força. Todos ao redor do reino acreditavam na mesma coisa, que a casa Sermin ia cair em breve. Talvez esses boatos chegaram até o protagonista, e por isso que ele se isolou em seu quarto. Os empregados também estavam se despedindo um após o outro, e esses aí em breve sairiam também. E perguntaram para Colin o que ela faria no futuro. Indo até uma mesa de banquete, o protagonista percebeu que a qualidade da comida diminuiu muito nos últimos dias. E parece que as coisas estavam acontecendo conforme ele estava planejando. O seu eu do passado tentou reerguer a família com vários estudos econômicos. Mas o seu eu de agora era diferente e tinha a experiência daquele deus Adeon. Tá praticamente deixando seus inimigos ficarem de guarda baixa, porque só assim vai poder aproveitar a oportunidade e apunhalá-los pelas costas. A queda da família estava começando a acontecer pouco a pouco. Até mesmo os jardins da mansão, onde haviam vários cavaleiros treinando dia e noite, agora não passavam de cavaleiros inúteis e sem habilidade nenhuma. Os campos estavam praticamente vazios, com vários armamentos sendo largados por aí. A casa estava um completo caos e até mesmo as visitas pararam de acontecer. E o Prota estava agradecendo por isso, porque agora tinha total liberdade para agir. Mas a ruína ia demorar para acontecer. Só que neste momento Colin entrou no quarto chamando pelo mestre. Isso porque era a hora do treinamento e ela estava estendendo as mãos para ele. Mas o Prota apenas encarou essa garota com um olhar meio estranho e jogou as cobertas por cima, dizendo que não iria treinar hoje. Mas Colin estava irritada e puxou o cobertor dele, afirmando que sim, ele tem que treinar. Até mesmo pegou pelo colo. Isso porque o capitão da guarda estava o esperando do lado de fora, e afirmou que jamais vai deixar a casa Sermin, e se lembrou de uma memória onde carregou ele no colo. E Prota apenas dava risada enquanto ela o levava para fora. E do lado de fora, Alejandro estava apoiando o jovem mestre, porque ele estava segurando a espada de uma maneira totalmente errada. O Prota estava sem vontade nenhuma, porque está bem cansado. Isso porque ele passa todas as noites treinando. Está dominando cada aspecto de seu corpo com as habilidades que recebeu. Mas enquanto treinava do lado de fora também ganhava experiência. Mas parece que a maldição de Arkham ia ativar se fizesse isso. Então apenas largou a espada e correu para o banheiro, dizendo que estava muito ocupado. E enquanto corria pelos corredores, uma espécie de marca verde o seguia. O Prota agora estava usando uma habilidade de dominação que tinha recebido do sistema, mas se fizesse movimentos bruscos, ela se quebraria. É como se conseguisse camuflar todas as suas habilidades, então abriu o sistema. Atualmente ele estava no nível 3, com uma força até que razoável. E a maldição de Arkham tinha caído do ranking SS para o ranking B.
Apenas saiu do banheiro enquanto imaginava que tinha que conseguir mais habilidades enquanto treinava sem ninguém o descobrir. Mas lado de fora, uma pessoa estranha estava conversando com Alejandro. Na verdade, nem era tão estranho assim. Este era Truno, o gerente da casa Sermin. E ele veio entregar uma carta para o protagonista. E era algo que ele já estava esperando. Era um convite para o aniversário do segundo príncipe do reino de Daron, Kyle Dairon. Exatamente isso que o prota estava esperando. Era a peça final para o grande quebra-cabeças que está planejando para a casa Sermin. Então, aceitando esse convite, uma longa viagem foi feita. E Truno perguntou se estava tudo bem, porque o jovem mestre dormiu o caminho todo. Isso porque no dia anterior, Corin fez ele vestir várias roupas de teste. E parece que nessa viagem, nem Alejandro nem Senna estavam os acompanhando como escolta. Mas Truno tinha preparado uma ordem de cavaleiros para os proteger caso o monstro o atacassem. Isso porque Alejandro foi despachado para conter vários monstros que estavam na fronteira. Senna tinha ficado na casa para proteger a madame da família, já que ela estava passando por um momento bem delicado. Essa era a única maneira de um jovem herdeiro de 12 anos conseguir representar a família na capital real. Truno mandou não se preocupar, porque ninguém na capital seria maluco o suficiente para tocar em algum descendente da casa Sermin. O prota se recobrou que isso realmente era verdade. Mas nesse momento a casa Sermin estava em declínio, ou seja, seria visto com olhos diferentes na capital. Então apenas deu um suspiro, porque não planeja causar nenhum tipo de ceninha lá. Então finalmente estavam na estrada que ligava com a capital real. E a capital era deslumbrante e gigante. O nosso garotão chegou e logo à frente uma grande recepção foi feita pelo príncipe, que foi pessoalmente receber o nosso protagonista, dando as boas-vindas ao dragão de Dreia. Kyle Dairon era o segundo príncipe e uma autoridade quase que unânime. Truno e o prota apenas se colocaram em posição de respeito para cumprimentar também. E Ryun estava pensando nessa tal hospitalidade que tinham oferecido. Isso porque no caminho inteiro dentro do reino conseguiu sentir uma certa hostilidade no olhar da população. Claramente eles estavam esperando o que aconteceria com a família Sermin, talvez o colapso. Os rumores que ouviu até aqui eram bem altos. Conseguia enxergar esses nobres arrogantes com essas expressões ridículas em suas caras, esperando a queda da família Sermin. Mas tudo estava indo exatamente como queria. Então, de maneira meio que desconcertada, apenas deu olá para o príncipe. E Truno apenas colocou a mão na cabeça, imaginando que isso foi um fiasco logo no início. Enquanto os nobres apenas conseguiam tirar sarro disso. E internamente o prata apenas sorria de maneira maliciosa, porque queria fazer um joguinho com todos eles. Então, nos corredores do castelo, Cocheiro estava perguntando do porquê chegaram uma semana antes das festividades. Na verdade, foi um pedido do próprio jovem mestre, porque ele queria interagir com os demais nobres ao redor do reino. Mas o cocheiro estava um pouco preocupado, porque o olhar daqueles nobres não parecia de tanta satisfação assim. Mas o mais estranho é que aquele garoto, quando chegou dentro do quarto, não saiu nem sequer uma vez. Mesmo com tanta comida e álcool delicioso e muitas mulheres lindas. Mas um dos guardas foi chamar o capitão, porque o protagonista tinha decidido sair do quarto, porque hoje aconteceria um grande banquete. Os dias que passou dentro do quarto claramente não foram em vãos, ele passou cada segundo treinando. Ir ao banquete não era apenas pelas companhias, tinha um grande objetivo para realizar agora. Isso porque neste mesmo dia, o maldito do Sans estava chegando na capital real. E parece que os planos do protagonista iam de encontro com este cara maldito. Então naquela mesma noite foi anunciada a chegada de Sans Patton. E todos os nobres do salão encararam aquela direção, porque no momento que a porta se abriu, ele chegou com grande glamour e vários soldados ao redor. E Sans rapidamente encarou o gerente da casa Sermin, que por sua vez virou o rosto, não queria olhar para aquele maldito. Mas o mesmo veio conversar com Truno. Soube que a família Sermin tinha chegado uma semana antes para comemorar o aniversário do príncipe, mas não estava conseguindo encontrar o descendente. Onde estava Ryun Sermin? E Truno estava meio que suando frio. Ele tentou dizer que seu jovem mestre estava um pouco doente nos últimos dias. E Suns afinetou, afinal de contas sabia da queda da casa Sermin, então aquela história de Ryun devia ser verdadeira. E Truno não podia combater esse cara, porque agora ele era um mago de quinto círculo. Ou seja, a existência dele era praticamente um gênio neste lugar. E o maldito ficava irritando o gerente da casa. Truno já estava ao ponto de explodir para xingar este maldito. Mas no momento seguinte foi anunciado a chegada do dragão de Dreia. Ou seja, o nosso protagonista. E Truno ficou completamente espantado, porque o jovem mestre repentinamente chegou neste lugar. E por algum motivo, o protagonista estava brilhando. Mas quando eu digo brilhando, realmente era brilhando. Parece que ele passou um aloe vera, um clear man do Cristiano Ronaldo na cabeça. Os nobres estavam cochichando que aquele garoto era muito diferente dos rumores. Ele parecia ter muita personalidade. E o prota rapidamente encantou a todos que estavam neste salão.
Claramente Sun se irritou, porque o nome Sermin simplesmente apagou a atenção que ele tinha neste salão. Então foi confrontar o prota que estava à sua frente, e rapidamente foi o elogiar, porque ouviu muito sobre ele nos últimos dias. O seu irmão contou muito sobre as habilidades mágicas de Suns, e Suns achou estranho, como que o quarto irmão mais velho sabia sobre ele, sendo que estava desaparecido. Mas o prota apenas disse que Suns era uma pessoa realmente muito divertida, porque seu irmão contou tudo, afinal de contas eles eram parceiros de academia. E Sun simplesmente ficou indignado, porque ouviu que o irmão mais velho tinha desaparecido. Então apenas saiu de perto de Ryun, como que esse bastardo estava falando isso. Parece que o prota sabia de tudo que ele tinha feito na academia, como o bullying com os demais estudantes, ou abusar das garotas que estavam por lá, e tentava encontrar outras coisas que ele fez durante a academia. Algo como se ajoelhar para o poder de seu irmão mais velho. Mas Truno apareceu neste momento dizendo que o jovem mestre estava sob efeito de alguns medicamentos. Então apenas tirou ele desse lugar, porque viu que estava provocando muito aquele outro nobre. E o prota apenas deu um sorrisinho enquanto passava por Suns. E Truno estava chamando o prota, porque parece que ele estava provocando. E de fato ele estava provocando enquanto sorria e olhava para trás. E Suns se perguntava como esse garoto sabia de tudo isso, e como ele ousava o desafiar e tratar dessa maneira na frente de todos. E a raiva estava crescendo dentro de Suns. E era justamente isso que o prota queria, a raiva deste maldito. Porque o ódio de Suns era muito importante para o seu plano conseguir dar certo. Então naquela mesma noite, Suns simplesmente arremessou um vaso no chão. Estava irritado com aquele bastardo. De fato, nunca esperava que o irmão mais velho do protagonista tivesse contado tanto sobre isso. Na verdade, não saiu da academia por boa vontade, foi expulso por Haas, que é justamente o irmão mais velho do prota. Até mesmo aquelas falas de Truno pareciam querer o provocar. Então ele foi levado a uma memória daquele dia, onde Haas apareceu na sua frente para defender aquela garota a qual ele estava tentando. Afinal de contas, Suns passou de uma linha a qual não deveria. E até mesmo ordenou que Suns deveria pedir perdão para aquela garota. Senão vai usar o nome de sua família para eliminar Suns da face deste planeta. E o garotão sentiu o maior medo do mundo enquanto começou a chorar. Então apenas ficou de joelhos perante a Haas. E foi desde aquele dia que Suns tem uma raiva imensa pela casa Sermin. Mas o seu plano precisava continuar, precisava eliminar todos os descendentes da casa Sermin. E em todo caso, Ryun está prestes a enfrentar um destino terrível. Mas nesse momento alguém começou a bater na porta. E no momento que se abriu, ele logo se virou. Mas se virou com um sorriso generoso, porque Truno veio encontrar no meio da madrugada. Sendo assim, somos levados a outro lugar. Há uma carruagem com vários soldados ao redor. Era o prota e ele estava satisfeito com tudo o que fez na capital real. Provocar Suns era o maior dos seus feitos. E Truno estava elogiando seu mestre, mas ao mesmo tempo reclamando sobre ele ter feito uma inimizade com Suns. O prota respondeu que estava lá justamente para criar conflito com a família de Suns, ao invés de construir aliança com os outros nobres. E Truno apenas afirmou que ele realmente fez uma entrada magistral e bem satisfatória com os demais. Mas o prota apenas encarou o gerente e deu 2 tapinhas da carruagem para eles pararem. E Truno não entendeu do porquê disso e perguntou o que ele estava tentando fazer. Na verdade, o prota tinha colocado uma magia de restrição de som dentro da carruagem. O prota apenas o encarou, dizendo que ele nunca deveria ter traído a casa Sermin. E Truno começou a suar frio, como esse garoto sabia. Mas ao mesmo tempo tentou balbuciar, afinal de contas não tinha feito nada de errado. E Ryun apenas disse que pelos graves crimes que ele cometeu, não seria mais perdoado. Mas sabe que esses crimes foram cometidos para fins de uma segurança da família. Então talvez possa perdoar Truno, que continuava suando muito frio. Então ele engoliu seco, perguntando o quanto o seu senhor sabia. E Ryun sabia absolutamente de tudo, e disse que ia dar uma segunda chance, mas devia ouvir atentamente. E Truno estava com maior nervosismo, porque sabia que qualquer momento podia ter sua cabeça arrancada. Então aquela carruagem simplesmente continuou andando. E o prota balbuciou várias palavras e planos. E Truno não sabia responder absolutamente nada disso. E perguntou como esse garoto podia sequer pensar em um plano desses. Como que podia orquestrar um plano tão diabólico e maquiavélico? E o prota apenas o encarou com um olhar bem sério, enquanto Truno apenas colocava suas mãos no rosto. Neste momento começou a chorar. Sinceramente, queria gargalhar com tantas informações que acabou de receber. E o prota gostou disso, parece que Truno tinha escolhido o seu lado. Então apenas disse que finalmente cruzaram a estrada real. E Truno não conseguia entender como essa criança conseguia sorrir em um momento como esses. E este não era um sorriso simples e genuíno de uma criança. Na verdade, era um sorriso cruel, como se tivesse intenções assassinas por trás. A carruagem precisou parar do lado de fora. E os guardas perguntaram do porquê o cocheiro parou e tinha que continuar. Mas se assustaram, porque o cocheiro estava cheio de sangue, ele foi envenenado.
Neste momento, uma flecha quase acertou o guarda, que berrou que eles estavam sendo emboscados e deveriam proteger a carruagem daquelas flechas mágicas vindas do céu. Os magos conjuraram as barreiras, dessa maneira todo mundo conseguiu se proteger na carruagem. Um dos líderes questionou como eles ousavam atacar a carruagem da família Sermin, e que a partir de agora não teriam misericórdias. Mas um dos guardas berrou, porque a porta da carruagem estava aberta. Ou seja, o jovem mestre desapareceu dali. E os guardas ficaram tomados pelo choque de ver o seu pequeno Ryun desaparecer. Isso porque, se fomos levados até a floresta, Truno estava em cima de um dos cavalos roubados, e ele tinha apoiado o jovem mestre naquele plano. Então o amarrou e colocou logo atrás do cavalo. O protagonista estava sob o efeito de várias magias negativas. Ele nem mesmo sabia quanto tempo tinha se passado. Provavelmente agora os guardas da família Sermin estavam no caos. Na vida passada, este foi o evento a qual culminou com a queda de sua família. Mas nesse momento vai usar isso para o seu grande plano. Voltarmos para momentos antes, ele contou o plano para Truno. Sabia que a família estava em declínio e que provavelmente iriam cair. Todas as demais famílias nobres sentiam a mesma coisa e estavam vindo checar a família Sermin. Então criou um rumor de maneira deliberada que o descendente era simplesmente tapado. Foi por isso que provocou Suns naquela festa. E vão usar este momento para conseguir reerguer a família. E Truno sabia que a provocação que ele fez antes iria fazer Suns causar algum incidente. Então provavelmente essas notícias iriam se espalhar e Suns seria o culpado. O prata apenas ergueu um sorriso. Estendeu sua mão para o gerente, perguntando qual a decisão dele agora. Dessa forma, os status negativos do prata estavam passando. E tudo estava indo conforme o plano que ele tinha feito. Enquanto isso, o Truno estava pedindo desculpas. Enquanto chorava e se tremia, pedindo desculpas ao jovem mestre. Mas o prata apenas mandou ele seguir com o plano, porque este era o único caminho para o perdão dele. E o protagonista estava aumentando a experiência ao resistir a toda essa maldição ao seu redor. E parece que ele conseguiu desbloquear um novo status ao chegar no nível 20 de resistência. Então dessa maneira chegaram até uma capela no meio da floresta. E Suns estava ali com demais guardas agradecendo o trabalho de Truno, que ele fez um excelente trabalho e com certeza teria espaço na sua família no futuro. O gerente realmente era alguém muito maquiavélico e ia vender o próprio descendente da família. E Truno apenas agradeceu as palavras gentis do jovem mestre Suns Patton. E esse era o preço que Truno queria pagar pelas informações que vai receber. E conforme o prometido, Suns estava com essas informações em mãos. Essas informações vieram da família renomada Azan, que era a maior família de assassinos do continente, e todas as informações deles realmente eram reais. Ali dentro estavam as informações sobre os descendentes da família Sermin que desapareceram. O protagonista entendeu agora do porquê o gerente fez isso da primeira vez. Afinal de contas, estava procurando informações dos demais descendentes, e eles tinham mais poder do que o prota. E como a família Patton tinha mais dinheiro, eles podiam comprar essas informações direto das famílias que vendiam isso. Então apenas agradeceu ao senhor traidor e mandou seguir seu caminho. E o gerente apenas pediu para ele manter aquela promessa. E Suns apenas deu um sorriso, dizendo que sim, vai enviar o jovem mestre Ryun para a família sem nenhum ferimento. E claro que era uma mentira, enquanto o gerente foi embora. E ele estava se perguntando o que deveria fazer para atormentar este garoto a partir de agora. Começando com esse garoto, o grande plano para derrubar a família Sermin vai se iniciar. Então puxou o prota pelo cabelo. Estava esperando por muito tempo para poder o torturar. Então somos levados a minutos depois. E pouco a pouco o prota foi abrindo os olhos. E na sua frente estava aquele maldito do Suns mais uma vez. E parece que as coisas voltaram ao mesmo de sempre para o protagonista. Estava mais uma vez acorrentado naquela masmorra. E Suns começou aquele velho discurso de vilão maquiavélico. E o prota perguntou se ele realmente tinha certeza do que estava querendo fazer. E Suns não ia cair nessa provocação, afinal de contas, tinha que torturar esse garoto. Mas o prota tinha olhos bem afiados. Suns queria se vingar, afinal de contas foi humilhado na frente de todo mundo. E então começou a chutar o prota. Estava irritado desde o dia que foi expulso da academia pelo irmão mais velho do protagonista. E começou a chutar ainda mais a sua cara. Por quê? Vai destruir toda a família dele. Gargalhava porque nem mesmo os guardas de Ryun eram leais a ele. Foi vendido por meras informações dos irmãos mais velhos dele. E mais uma vez afirmou que a família Patton vai dizimar a família Sermin do mapa. E o prota apenas disse que ele era um idiota que falava muito. Enquanto uma espécie de aura e mana eram transmitidas ao redor do protagonista. E Patton arregalou os olhos, porque essa era uma ativação de um círculo mágico. E ao redor do protagonista, esses círculos começaram a emanar muita mana. De repente, vários círculos mágicos começaram a aparecer ao redor de Suns. E era justamente isso que o protagonista estava esperando, desde aquele dia que ele foi capturado da primeira vez. Os círculos mágicos estavam até mesmo no pé dele, e uma grande mana começou a emergir daquela masmorra onde eles estavam. Mas Suns perguntou o que estava acontecendo, porque tudo estava normal ao seu redor.
ficou assustado por alguns segundos e até achou que alguma coisa poderia acontecer, mas o Prota apenas o chamou de idiota mais uma vez. Isso porque Suns falava demais. Neste momento, o olho do nosso garotão começou a brilhar de animosidade. Isso porque um círculo mágico foi projetado no pescoço de Suns. Ele sentiu uma dor gigantesca no seu pescoço inteiro, ao ponto que não conseguia mais falar uma única palavra. Este era o círculo mágico do silêncio. Ou seja, agora ele estava silenciado no Discord e não podia mais falar nada. Dessa forma, não podia usar várias magias que precisavam de encantamento. Mas ainda assim, Suns conseguia conjurar magias menores. Uma pequena bola de fogo para deter este maluco. E ele conjurou aquela bola de fogo na direção do protagonista. Mesmo sendo uma magia um pouco mais avançada, não precisava da invocação pela voz. Essa magia era apenas de segundo círculo e o Prota estava animado. Então essa magia explodiu diretamente na perna do Prota. E Suns abriu um sorriso, porque uma perna quebrada não ia fazer diferença. Mas ficou assustado, porque aquela magia foi completamente absorvida pelo corpo do Prota. Isso porque ele tinha resistência elemental. Suns ficou assustado e começou a conjurar ainda mais bolas de fogo, dessa vez aumentando o poder para o terceiro círculo. Mas um outro círculo apareceu logo em cima da bola de fogo. E este mesmo círculo englobou toda a sua bola de fogo. E Suns ficou completamente apavorado, porque essa era a perturbação da mana a qual o Prota estava usando. E a mão de Suns foi completamente queimada com isso. A partir de agora não podia mais usar sua mão direita para conjurar magias. Mas ao mesmo tempo, o malucão puxou uma adaga. Mesmo não podendo falar, dava para ver em seu olhar que ele queria aniquilar o protagonista. Mas as correntes que prendiam o Prota foram completamente destruídas pelo congelamento, que apenas brincou que destruir essas correntes realmente não era nada difícil. Então conjurou a paralisia logo na frente de Suns. E ele foi completamente eletrificado com isso. E até mesmo conseguiu berrar, mesmo com a voz completamente selada. E o Prota apenas sorria, enquanto conjurava ainda mais a paralisia no cara que já estava no chão. E apenas tirou uma onda com ele que já tinha desmaiado, porque agora as posições iam se inverter. Então, minutos depois, Suns começou a acordar. E parece que na sua frente o protagonista estava brincando com aquela adaga. Dessa vez era Suns que estava amarrado naquelas correntes. Começou a berrar com esse maldito. Parece que sua voz voltou ao normal, mas não conseguia sentir o mínimo de traço de mana dentro do seu corpo. Mas estava berrando de dor por aquela eletrificação da paralisia mais uma vez. Mas não sentia nenhum tipo de círculo mágico ao redor, então como estava sendo tão machucado? Prota chegou bem pertinho dele, contando que quando ele estava dormindo, colocou vários círculos mágicos dentro de seu corpo. E então começou a cortar Suns com aquela pequena adaga. E o cara ficou completamente apavorado, porque de fato no seu corpo havia vários círculos mágicos. E a magia era muito mais efetiva quando era incrustada em sangue e carne. E Suns fez a mesma coisa com o Prota na sua vida passada. Dá até pra dizer que ele ensinou este método de colocar círculos mágicos na carne e sangue. Suns perguntou como ele conhecia essa magia, sendo que era proibida. De acordo com todas as informações, não era para Ryun saber mana alguma. E se voltarmos alguns meses, o Prota estava treinando a sua magia ainda na mansão. Utilizava da invisibilidade para conseguir se infiltrar nas outras áreas da mansão. Estudou cada círculo mágico que tinha no seu corpo, podendo conjurar ainda mais habilidades. Ainda tinha as memórias daquele sonho estranho que teve com o deus Adeon. Então era justamente por isso que não precisava estudar magia ou lutar em espadas, porque a única coisa que fez foi treinar os circuitos mágicos que tinha dentro do seu corpo. Até mesmo neste lugar a qual estavam ele veio anteriormente e instalou várias armadilhas. O círculo mágico que Suns tinha instalado em seu corpo anteriormente amplificava totalmente a dor que recebia no seu corpo. E agora ele ia sentir cada dor qual passou na sua vida passada. Dessa maneira passaram a madrugada toda se divertindo. E Suns apenas chorava e pedia para parar com aquilo. E o Prota nem mesmo viu o dia clarear depois que se divertiu tanto. Mas Suns continuava berrando de dor e chorando, porque o Prota informou que ia voltar na próxima noite. Mas Suns ainda assim era valente, dizendo que sua família ia aparecer ali e com certeza iam surrar este moleque. O Prota disse que provavelmente eles iam encontrar sim, mas ia demorar no mínimo uma semana. Isso porque na noite anterior ele tinha dito para seus homens retornarem em uma semana, porque queria se divertir com o Prota ali. Ou seja, os dois vão ser muito amigos dentro deste lugar. E conhecendo a personalidade leal dos soldados de Suns, eles com certeza não vão voltar por uma semana. E também conhece muito bem as unidades especiais da família Patton. Eles eram chamados de Os Dedos e eram guardas de elite. E Suns apenas pedia para o deixarem ir embora, não vai contar nada para sua família. Mas acabou levando uma bofetada no meio da cara. E aquele círculo mágico de dor foi amplificado. E o cara sentiu uma tremenda dor percorrer todo o seu corpo.
E uma promessa era uma promessa, o Prata apenas informou que viria no dia seguinte. E agora, do lado de fora, nosso garotão precisava se preparar para os visitantes que receberia. Afinal de contas, a elite da família Patton vai chegar em uma semana. Dessa forma, uma semana se passou. Os elites estavam naquele lugar planejado. Provavelmente vão encontrar o seu senhor lá dentro, junto do descendente da família Sermin sendo torturado. O líder perguntou aos demais se alguém se aproximou nessa última semana. E eles informaram que não, porque vigiaram todas as passagens possíveis para este lugar. E o líder estava irritado, provavelmente aquele maldito dos Suns estava tão entretido na tortura que nem mesmo viu os dias passarem. Então começou a conjurar uma espécie de cetro, porque a ordem do líder da família era trazer o descendente da família Sermin vivo mais uma vez. Então ia entrar neste lugar. De qualquer forma, tinham que obedecer à ordem do líder da família, não importavam as demais. Então destruiu aquela porta, e informou que vai entrar sozinho, e que os demais deveriam cuidar do lado de fora enquanto isso. E este elite começou a descer aquela escadaria, e pouco a pouco sentia uma presença bem estranha, até porque não tinha mana ao redor. Mas no meio do caminho viu vários círculos mágicos à sua frente, e precisou desviar daqueles ataques incessantes que estavam vindo na sua direção. Conjurou uma barreira para não ser pego nessas flechas. Logo percebeu que alguma coisa aconteceu com Sans, então utilizou da sua magia para detectar armadilhas. E elas pareciam bem simples. Então pouco a pouco foi destruindo cada uma delas. Até mesmo utilizou da barreira dupla para esquivar de todo o poder que estava vindo na sua direção. E estava irritado, não sabia quem tinha feito isso. Mas com certeza vai fazer se arrepender de ter confrontado um dos dedos da família Patton. Então ao chegar lá embaixo no calabouço, viu muito sangue no chão. E quem estava ali no meio de correntes era o descendente da família Patton. O Elite destruiu aquela cela para chegar a seu mestre. E estava desesperado em ver aquela cena toda. Destruiu as correntes para salvar o pequeno Sans. E logo perguntou o que diabos tinha acontecido. E Sans não conseguia falar uma única palavra. O Elite checou a mana e realmente era o descendente deles. Mas perguntou o que aconteceu. Isso porque Ryun estava amarrado logo atrás. E Sans estava se tremendo, tentando explicar alguma coisa, mas não conseguia. E eles sabiam que esse lugar era bem perigoso, afinal de contas estava cheio de armadilhas. O líder dos elites imaginava que aquele pirralho ali atrás era apenas um chamariz. Mas sua única preocupação é salvar o descendente da casa. Mas pouco a pouco Sans conseguia falar, berrando que quem fez tudo isso foi aquele maldito do pirralho. Foi o desgraçado do Ryun Sermin. E o Elite achou muito estranho porque nem mesmo conseguiu sentir um traço de magia vindo desse garoto, mas apontou seu cetro. E o Prota apareceu logo atrás do teto, dizendo que aquele cara era realmente muito cauteloso. E este homem tentou conjurar a bola de fogo para destruir onde o protagonista estava. Mas aquilo era uma magia de ilusão e neste momento ele foi pego por um ataque surpresa. Na verdade, ele foi pego pelo refluxo da mana que estava neste ambiente. E várias ilusões do protagonista estavam aparecendo. E o Elite apenas falou que isso era bem detestável enquanto erguia o seu cetro mágico. Como ousava usar uma ilusão contra um arquimago de 7º nível. E ordenou que o garoto desaparecesse enquanto conjurava a magia de remover ilusões. E este poder todo foi conjurado na sala, causando dano em cada uma das ilusões. Mas no meio dessas ilusões, estava o nosso protagonista segurando aquela pequena adaga. E era visível o sorriso malicioso dele para cima daquele cavaleiro. E claro que o Elite percebeu que aquele ali era o real, e apenas o chamou de imprudente, enquanto deu um chute que desestabilizou o Prota e fez ele largar aquela arma, e o mandou voando para longe. Apenas pediu desculpas ao líder da família, porque vai ter que descumprir uma ordem. Vai precisar eliminar Ryun enquanto está ali no chão ainda. Mas achou estranho, porque ao olhar para o chão aquela adaga também era uma ilusão. Então ficou completamente desesperado, porque uma adaga de verdade atravessou o seu pescoço vindo de trás. E o Elite perguntou do porquê seu jovem mestre fez isso. E na verdade essa era a magia de transferência de alma, ou seja, quem estava dentro do corpo de Sun era o nosso protagonista. Também estava controlando o seu corpo utilizando de vários círculos mágicos. O Elite ficou apavorado e começou a conjurar muita mana dentro do seu cetro. Mas neste momento ele simplesmente foi explodido. E o capacete do Elite saiu voando, simbolizando que ele foi derrotado. E o Prata se aproximou daquele cavaleiro de Elite, enquanto continuava com aquele corpo possuído, e apenas abriu um sorriso, e se aproximou mais uma vez, porque finalmente conseguiu pegar o Elite, e retirou uma espécie de frasco daquelas roupas, e se banhou daquele frasco. Parecia ser uma poção, onde aumentava suas resistências à dor. Isso doía bastante, mas pelo menos conseguia se regenerar. Estava contente, abrindo um sorriso. Porque conseguiu fazer isso, caçou um dos dedos da família Pattons, derrotou um arquimago de 7º nível, e com isso o sistema abriu, dizendo que ele ganhou uma missão, e até mesmo evoluiu vários níveis.
Isso era bizarro, o pulo do nível 3 para o 15 simplesmente por derrotar um inimigo tão poderoso assim. E ficou pensando se por acaso haveriam mais missões para fazer. Então apenas criou um círculo mágico e começou a arrastar o corpo daquele arquimago. E por onde ele passava uma poça de sangue era formada. E dependendo do sucesso que conseguirão fazer isso, os seus planos futuros vão aumentar grandemente. Os círculos mágicos eram gravados na alma, não no corpo. Então mesmo que esteja no corpo de Sans, consegue usar sua magia natural. Então vai utilizar de sua magia dentro desses círculos mágicos. Talvez perca muita magia neste processo. Mas ao utilizar o corpo daquele arquimago como sacrifício, ganhou uma nova habilidade. Na verdade, ganhou uma classe secreta chamada de Sombra. A Sombra nada mais era que uma classe de assassino que precisava de muita agilidade e magia. Para o Prota isso foi um sucesso, mas ainda restavam alguns níveis. E do lado de fora um grande trovão acertou este lugar. E eu acho impressionante que a galera lá de fora ainda está esperando o Elite voltar. Enquanto isso, o protagonista estava conjurando todo aquele poder ao seu redor. Parece que conseguiu usar o corpo de um arquimago muito poderoso para extrair várias habilidades. Uma delas foi a Mão da Morte, basicamente um Necromancer. O nível do Prota evoluiu muito depois de derrotar este inimigo tão poderoso, não esperava isso agora. Mas adquirir a classe de Fantasma também foi muito importante. Pelo que se lembra, essa era a classe mais poderosa do Deus Adeon. E parece que essa classe tinha alguma coisa a ver em evoluir ainda mais os seus círculos mágicos. Mas se falhar com o nível que tem agora em receber essa classe, não sabe o que vai acontecer. Mas de qualquer maneira, se tiver sucesso, vai ficar ainda mais poderoso. Então não tinha tempo para hesitar e começou a combinar todas as classes dentro do seu corpo. Até mesmo o seu nível começou a cair grandemente. E sentiu uma dor excruciante em sua alma. Todos aqueles círculos mágicos estavam torrando seu poder. Parece que o corpo ia ser completamente desmembrado junto de sua alma. E parece que avançar para a terceira classe secreta não era algo tão fácil assim. Então apenas encarou o seu corpo que estava de canto. E mais uma vez se lembrou por toda a tortura que passou pelos assassinos da família Pattons. Por toda a tortura que levou pela mão de Sans. Pelo sacrifício de Alejandro, que veio em seu resgate naquele dia. Também por Sienna, que sacrificou sua vida para o proteger de todos aqueles ataques. Então rangeu os dentes mais uma vez. Dessa vez estava oferecendo até mesmo sua alma para poder avançar de classe. Então uma explosão de mana aconteceu naquele corpo. E o prédio todo começou a vibrar por conta disso. E o sistema apareceu mais uma vez à sua frente, alertando que o protagonista conseguiu desbloquear uma classe secreta. E à sua frente apareceu apenas uma carta com um cadeado. E a classe era espiritual. E ele nunca tinha visto ou ouvido falar dessa classe antes. Nunca ouviu um poder chamado de espírito dentro do continente de Adeon. Mas essa classe era uma evolução direta do fantasma. Ou seja, poderia ser tão ou mais poderosa. E apenas abriu um sorriso, porque conseguiu obter tudo o que estava desejando. Agora vai começar o plano original. A habilidade original do fantasma é conseguir a necromancia. E derrotar o mago de sétimo círculo era parte do plano. Está esperando que este material precioso consiga voltar para suas mãos. Então começou a conjurar vários círculos mágicos ao redor deste arquimago, ordenando a criação do Lich. E aquele homem começou a brilhar por todos os buracos que tinha no corpo. Mas falhou na criação deste Lich, porém ativou a opção secreta de criar a condição do morto-vivo. E o Prota ficou completamente indignado com o poder que estava à sua frente, porque várias sombras estavam se reunindo. E parece que o poder do espírito era muito mais forte do que a classe secreta do fantasma. E eu me pergunto do porquê aquele cara virou uma mulher espiritual. E que ela também estava sorrindo de maneira estranha, perguntando qual era o nome dela. Um grande clarão percorreu toda aquela masmorra, ao ponto que a explodiu com um grande choque de mana. Os membros da família Patton ficaram apavorados ao ver aquele brilho. E os elites se perguntavam o que aconteceu com o Mestre Sans. Mas viram a aparição do mestre deles carregando também Ryun em suas costas. O protagonista continuava dentro do corpo de Sans e apenas berrou para os demais que os elites tinham o traído. Afinal de contas era só ver o estado que estava e a explosão que aconteceu. Apenas mandou comprar em tempo enquanto está retornando para o castelo da família. Vai enviar reforços mais do que imediatamente. Apenas deixou os capachos ali enquanto metia o pé nessa explosão. A rapaziada ficou de boa, né? Afinal de contas era um CLT e esse cara aí é tipo o gerente da parada. Então, indo até um acampamento não muito longe dali, o pessoal estava se reportando ao Sr. Pires, arquimago de sétimo ranking da família Phaeton, e reportaram que perderam um dos dedos dentro daquela explosão que aconteceu. Ficou nervoso ao ponto que amassou aquele papel.
mas abriu um sorriso, porque se a informação for verdadeira, perguntou ao cabra aí na frente se mais alguém sabia sobre as informações que aconteceram essa noite. E no momento que ele respondeu que não, foi apunhalado pelo homem que estava logo atrás, que era um elite, que sem perdão nenhum simplesmente eliminou aquele cara. Pérez estava preocupado, de fato o desaparecimento do jovem mestre deles era algo muito relevante. Mas as informações que o descendente da família Sermin também foi envolvido com os dedos, então ferrou. Mas Pires ouviu que alguém estava falando alto do lado de fora. Um dos guardas estava de prontidão. Isso porque logo à frente dele, uma pessoa misteriosa apareceu. E com certeza toda a aura que essa pessoa emanava era de puro terror. Era Alejandro invadindo este acampamento, que apenas disse que chegou neste lugar para eliminar cada um dos bastardos que estavam ali. E Pires apenas falou que ele não deveria entrar no território de outras famílias se não quisesse uma guerra. Alejandro apenas ordenou que trouxesse o seu amado e estimado jovem mestre. Veio correndo para essa região depois que soube de uma grande explosão que aconteceu nessa capela, uma semana depois que o jovem mestre desapareceu. Mas Pires também revelou que o jovem mestre da família deles também desapareceu. Então agora requisitou a cooperação de Alejandro. E isso chegou ao impasse. E Pires apenas ficou nervoso porque Alejandro estava aumentando ainda mais a sua fúria e aura, pronto para a batalha. Nesse instante, tanto o espadachim quanto o arquimago ergueram suas mãos para lutar. Truno também estava de fundo, não esperava que a família Phaeton ia enviar várias tropas nessa região. E quem estava junto a ele era Senna, e ela estava bem irritada, chamando Truno de traidor. E se caso o jovem mestre não apareça nas próximas horas, ele vai virar uma pilha de cinzas. Mas por enquanto ainda estava sendo útil na procura do jovem mestre, então deveria apenas se manter calado. O gerente revelou que Ryun ia deixar um traço para poderem o perseguir, mas estava preocupado porque os cães da família Phaeton poderiam descobrir ele primeiro. Mas Senna se tocou e começou a conjurar várias magias. Ela estava buscando os traços do refinamento mágico da Terra Azul. De repente, ela criou um pequeno orbe esverdeado e conseguiu rastrear vários traços de mana ao redor dessa floresta. Então eles caminharam um pouco mais a fundo deste lugar, e Truno perguntou o que diabos estava acontecendo ali, porque nessa mesma árvore à frente, Sun estava aprisionado pelas correntes, mas apenas Sun estava ali desacordado. Até mesmo havia uma bandeira com sangue dizendo que ele era o sequestrador e deveriam o punir. E logo abaixo havia uma carta, e Siena conseguiu observar que tinha um rastro de mana, então apenas pediu para o gerente ficar calado enquanto ela ia ler aquela carta. E era uma carta destinada diretamente a Siena. No começo planejava destruir a família Phaeton por dentro, mas eles têm um mago de 8º nível lá. Então decidiu simplesmente abandonar o corpo de Sun e retornar ao seu original. Sabe que pode desencadear uma guerra entre as duas famílias e a Sermin ia perder neste momento. Então escolheu a terceira opção, que é desaparecer. E o Prota fez tudo isso para deixar uma explicação aceitável para Siena. Dessa forma ela apenas queimou aquela carta, informando que tinham que retornar para o castelo o quanto antes. Até porque não tinha mais nada para fazer aqui enquanto queimava o resto da carta. Dessa maneira somos levados a um outro reino. E um grande gavião estava voando aos céus, pairando e fazendo uma gigantesca sombra. E logo abaixo deste gavião estava um garoto correndo, enquanto os comerciantes em volta estavam chamando de Lion e que o líder da guilda estava procurando. Do outro lado, Siena estava apenas chorando, porque o jovem mestre estava bem. E de fato, ele estava agora no corpo de Lion. Afinal de contas, ele não perderia, porque ele é o dragão de Drea. Então somos levados a 3 meses depois, na capital de Penton. Vários rumores estavam nessa cidade. E o nosso protagonista estava desfilando com o seu modelito novo de cabelo extremamente chavoso. Os boatos eram de que a família Phaeton e Sermin se envolveram em um duelo e quase guerrearam. E até agora não conseguiram encontrar o sequestrador e nem o descendente da família Sermin. Infelizmente, a grande família prestigiosa agora estava em queda. O protagonista estava caminhando entre umas vielas, onde havia o símbolo da guilda de assassinos. E lá dentro, belas pernas bem charmosas, diga-se de passagem, estava bem curiosa. Essa bela moçoida se chama Safira, a líder da filial dos assassinos na cidade de Penton. E ela perguntou se o cara ali ao lado soube das últimas notícias. E bom, é claro que ele soube da eliminação de Truno, o gerente da casa de Sermin. Afinal de contas foi constatado que ele foi um traidor e cooperou com a família Phaeton. Por isso foi executado pelo comandante Alejandro imediatamente. Isso era amedrontador, afinal de contas ele era um dos poucos mestres de espada do continente. Neste momento, a porta da taverna se abriu. E o nosso protagonista apareceu, agora com o codinome de Lion, e veio ver a líder dessa filial. Então eles foram para uma sala reservada, e ela disse que finalmente hoje era o dia. E sacou uma pequena cartinha perguntando se ele sabia o que era isso. Era uma recomendação oficial para ele se tornar um membro da guilda. Prota apenas esboçou um sorriso, mas de qualquer forma ainda assim faltava um teste para ele completar.
Basicamente, ele tinha que realizar um combate real. Ele teria que fazer esse teste muito em breve, só assim poderia entrar em uma das filiais da família de Asan. Ainda avisou que Lion era um grande talento, o mais jovem a passar nos testes em mais de 100 anos. E o prota era bem modesto, dizendo que ele não é nada comparável a essa mulher bem formosa. Mas em comparação, parece que a feição e a expressão dele não era tão satisfeita assim. Com certeza era melhor do que aquele dia, porque se voltarmos a 3 meses atrás, num dia chuvoso, ele tinha chegado nessa taverna. E era estranho para um moleque chegar numa taverna de assassinos sem mais nem menos. Entregou várias moedas de ouro para entrar na guilda. E bom, esse foi o dinheiro que ele roubou de Sans também. No começo a líder suspeitou, até porque ele estava fazendo uma requisição para executar alguém. E as atitudes da líder não é que mudaram por conta do dinheiro. Na verdade ela apenas se sentiu mais confortável perto do garoto. Sinceramente, se um garoto chega cheio de dinheiro, seria estranho ela recusar não cumprir o pedido, afinal de contas é uma guilda de assassinos. O prota apenas esboçou um sorriso com essa conversa. Falou que ia checar essa carta sozinho. Apenas se despediu da líder da filial. E ao sair deste lugar, uma voz falou com a líder se ela realmente sentia algo diferente vindo dele. E uma espécie de sombra começou a se formar logo atrás. A sombra era responsável por vigiar o protagonista, afinal de contas ele estava entrando na filial dos assassinos. E ele também tinha terminado todos os treinamentos em poucos meses. O garoto tinha talento, então perguntou se realmente investigaram ele de maneira apropriada. E parece que esse garoto chamado Lion realmente existe. Mas um dia o mestre dele simplesmente desapareceu da face do planeta. Então todas as informações que são descritas ali são todas verdadeiras. Ele é um talento nato que pode se juntar à guilda. E assim vamos para a floresta, porque este cara também visitou a casa onde Lion viveu com esse tal mestre. Essa feira estava até que de boa com tudo isso, mas perguntou qual era a possibilidade de Lion ser Ryun Sermin. Afinal de contas, o jovem mestre daquela casa desapareceu, e um misterioso garoto da mesma idade com habilidades semelhantes apareceu do outro lado do mundo. Seria essa uma coincidência do destino? E aquele homem apenas disse que isso podia ser uma coincidência extremamente baixa, porque vigiou Ryun e ele era um garoto muito fraco, além de que não tinha mana nenhuma, então não era alguém com talento. A líder apenas mandou esquecer, não precisava mais investigá-lo. Vai usar suas habilidades para outras coisas. E no meio do ar, um traço de mana estava percorrendo. Era o protagonista que estava vigiando aquela sala e escutando tudo. E de fato, a líder dessa filial tinha uma intuição muito afiada. E essa habilidade da classe de Necromancer parecia bem conveniente, enviando espíritos para todos os lados que ele quisesse ter ouvidos. Dessa maneira, consegue coletar tanto informações visuais quanto ouvir elas. Ao abrir os seus status, atualmente a sua classe era a Mão da Morte, junto de vários outros trabalhos que estavam desativados. Parece que o seu nível era consumido sempre que mudava de classe, e agora estava investindo todo o poder mágico na classe de Dominação Corporal. Dessa maneira podia simplesmente mudar de aparência e ficar mais forte. Até mesmo sua mana não era detectada, já que estava utilizando uma classe secreta. E se voltarmos para aquele dia onde aquele espírito estranho apareceu, ela estava pedindo um nome. E o protagonista deu o nome de Kornak a ela. E ficou maravilhado com as habilidades desse espírito, porque ele tinha muito status, além de habilidades insanas para alguém que acabou de nascer. Era um espírito morto-vivo com um potencial quase que infinito. Então esse era o verdadeiro poder da classe espiritual. Então decidiu examinar os circuitos mágicos que ela tinha. E no momento que tocou na cabeça daquele espírito, viu algo até que peculiar. Uma nova missão nasceu, chamada de Vingança. Mas todas as demais informações eram bloqueadas, tudo era um segredo. A parte importante é que Kornak era muito poderosa e também podia evoluir muito. Então vai dividir tudo o que conquistar com esse seu novo espírito. Dessa maneira, indo até essa noite, o protagonista estava do lado de fora em uma das muralhas, pensando sobre o que poderia fazer para o futuro a partir de agora. E logo atrás, o instrutor Duncan apareceu, perguntando se o garoto estava bem. E por acaso estava preocupado com a batalha que ia acontecer já já. Mas de qualquer forma deveria ficar tranquilinho. Isso porque hoje terão 13 examinados, e logo à sua frente 2 outras pessoas apareceram. E afirmou que apenas uma pessoa poderá passar neste teste final e se tornar um membro oficial da guilda de assassinos. E perguntou se Pala estava preparado, se Lip já estava em posição, e claro que por último, se Lion também estava preparado. Claro que o prota estava mais do que preparado. Duncan então começou a repassar as informações. Primeiro era as informações do alvo deles. O alvo se chamava Auroch, o mercante famoso, que era acompanhado de vários mercenários. Os mercenários que estavam com ele eram todos de nível bronze, e há boatos recentes que ele adquiriu uma nova amante muito mais jovem. Ele visitava a casa dessa amante todas as noites e os mercenários ficavam do lado de fora. Mas Duncan afirmou que eles tinham que cumprir essa missão hoje,
E o loirinho reclamou, afinal de contas não sabiam se tudo ia dar certo tão tarde da noite. Duncan questionou se ele poderia lidar com os guardas sozinho, mas se virou para Lion, perguntando que tipo de informações ele queria compartilhar. Mas o Prota sinceramente não ia falar nada, e geral olhou irritado para ele. Até porque, nesse teste apenas uma pessoa ia passar, então não precisava explicar nada. E os dois ali ficaram irritados porque eles tinham compartilhado as informações que tinham. E bom, é como se o nosso garotão tivesse perguntado isso. E Duncan apenas coçou sua barba dizendo que estava certo. Afinal de contas, nesse teste vão ser testados de maneira individual. E era normal para um assassino utilizar tudo que tinha à sua volta. Estava gostando da essência de Lion. Então perguntou se os outros dois queriam dizer alguma coisa, mas parece que não. Então ordenou que eles deveriam eliminar aquele alvo. E enquanto eles iam embora, Duncan apenas se lembrava do dia que ele foi apresentado para Lion. Sapiri tinha organizado e mobilizado um grande contingente de assassinos. Eles deveriam caçar Lion durante 3 dias, e se não conseguissem, ele ia se tornar parte da filial. Mas se conseguissem, cada um ali ia ganhar 100 moedas de ouro. E os mais experientes apenas disseram que isso era ridículo, eles precisavam de apenas 10 minutos. Mas 3 dias depois, eles falharam miseravelmente. Aquela criança espalhou armadilhas para todos os lados. Mas como era um acordo, Lion tinha entrado na filial naquele dia. E Duncan sabia que não era nada fácil convencer a líder a passar em um teste desses. E se Lion passar agora, provavelmente vai ser o mais jovem da história. Então na calada daquela noite, Pala estava saltando por alguns prédios. Ele conseguiu destruir e desabilitar os alarmes mágicos ao redor. Mas por causa disso, vários mercenários estavam correndo atrás dele, enquanto Lip estava de fundo observando tudo, e apenas chamando Pala de estúpido. Mas ainda assim tinha que agradecer a ele por fazer tanto barulho assim, e não tem motivo nenhum para salvar ele, vai apenas continuar sua missão. E Auroch estava fugindo com um de seus mercenários na mansão. Atualmente ele estava indo para o quarto de sua esposa, e ao chegar lá dentro ela estava bem irritada. Não bastava ter uma amante, mas agora tinham assassinos atrás da cabeça dele e da sua família, e Lip estava logo acima. Parece que toda a atenção foi para Pala e com isso ela conseguiu chegar até ali. Está num ponto perfeito para causar um ataque fatal. Mas Auroch apenas berrou com sua esposa do que ela estava fazendo, enquanto Lip não conseguia tirar os olhos dessa situação. Isso porque a esposa puxou uma adaga, ela não estava conseguindo mais resistir a tudo isso. Estava cansada de seu marido ser tão porcaria, porque usou o dinheiro da família dela para comprar presentes para essa tal amante. Então partiu para cima do seu próprio marido, o esfaqueando. E Lip ficou completamente chocada com isso, enquanto a esposa estava eliminando o próprio marido, e apenas largou aquela adaga no chão. Mas depois desse momento de tensão começou a chorar, e berrou porque fez um ato completamente inconsequente. A própria madame do comerciante eliminou o marido, e Lip não sabia dizer se a missão estava cumprida ou não, e também até agora não conseguiu encontrar com Lion. Dessa forma vamos até a muralha, e Lip logo alegou que a missão falhou, porque quando chegou lá, Auroch foi eliminado pela própria esposa. E o Prata apenas sorriu na direção de Duncan, e Lip não entendeu por que esse garoto estava ali antes dela. É como se ele nem tivesse dado importância para essa missão. Pala também chegou e ele estava bem ferido, e começou a explicar que, de repente, aqueles mercenários começaram a lutar um contra o outro no meio do caminho. Duncan apenas bateu palma, dizendo que o teste tinha sido finalizado, mas o objetivo não falhou, porque Lion tinha completado a missão sozinho. E eles ficaram indignados, perguntando como. Como poderiam considerar a missão sendo completa, sendo que quem eliminou Auroch foi a própria esposa? E Duncan explicou que foi o próprio Lion que armou tudo isso. Então começou a explicar o que ele tinha feito. Utilizou da magia para poder manipular a própria esposa, e assim ela fez todo o trabalho sujo. E os dois estagiários ficaram completamente indignados ao receber essa informação. Então por isso é que Lion tinha passado nos testes. E perguntou se o garoto podia explicar aos demais como fez isso. Sinceramente, o Prata também não queria fazer isso, afinal de contas não era de interesse de ninguém. Mas mesmo assim vai contar a eles. E explicou aos seus 2 coleguinhas júniors que o maior problema de Auroch ficava entre sua primeira esposa e a amante. E basicamente usou todo esse joguinho contra ele. Ou seja, usou os problemas internos para poder eliminar o alvo. Depois que receberam o nome de Auroch, não foi difícil procurar informações por ele, afinal de contas era um mercante muito famoso. Ele era um grande distribuidor de bebidas, além de que todo mundo sabia que ele andava com vários mercenários. Então apenas agiu de acordo com o plano que tinha pré-planejado antes de tudo. E mais uma vez seus coleguinhas ficaram indignados como conseguiu pensar em tudo isso. Como que poderia ter investigado Auroch, sendo que todo mundo estava no mesmo nível? E não é que o Prata tenha investigado apenas aquele comerciante, ele investigou todos os comerciantes da cidade. Caçou as informações de cada um que tinha uma reputação ruim e também tinha um alvo em sua cabeça. Ou seja, ele estudou muito mais que os 2 caboclos aí. E no processo acabou descobrindo que a esposa original do mercante se chamava Kelly.
e começou a se aproximar dela pouco a pouco, e começou a encurralar ela mentalmente contra seu marido. A parte mais chocante é que sugeriu a ela que deveria contratar alguém da Guilda dos Assassinos, e todo mundo ficou chocado. Auroch continuou ignorando completamente a sua esposa por conta da amante nova, e assim ela se sentiu extremamente traída. Por isso que sugeriu para Kelly contratar um novo mercenário. Este mesmo ia caçar Auroch pela cidade, causando medo nele. Dessa maneira ele ia retornar a rastejar pelos pés da esposa. E o maior plot dessa história é que a esposa colocou toda a culpa na Guilda de Assassinos, justamente na amante dele. Essas palavras conseguiu jogar seu marido contra a amante, fazendo ela ser eliminada da história. Neste ponto tudo estava indo de acordo com o que o Prot estava desejando. Mas momentos antes de tudo isso acontecer, ele entregou uma peça delicada para Kelly, que foi o lado financeiro, onde todo o dinheiro da família dela estava sendo usado para comprar os presentes para a amante. E Duncan ficou completamente apavorado que esse garoto conseguiu fazer tanto em tão pouco tempo, porque até mesmo o exame que estavam competindo agora estava nas mãos desse garoto. E parece que a amante de Auroch era a antiga namoradinha de Pala. Mas Duncan achou estranho como uma mulher tão civilizada como a Kelly se sujeitaria a fazer aquilo com o próprio marido. E Prata explicou que só deu um leve empurrãozinho nela. Misturou uma poção feita com alquimia dentro dos licores da família Auroch. Infelizmente parece que essa poção foi ativada no momento certo, quando todos eles encheram a cara. Os efeitos da poção transformavam temporariamente o julgamento das pessoas em algo completamente errado. Ou seja, foi por isso que aqueles mercenários começaram a lutar um contra o outro. E foi justamente por isso que Pala conseguiu sair vivo daquela perseguição. Pala percebeu que só está vivo por conta do Prota. E Lip apenas sambou nas mãos desse garoto. E para Duncan tudo isso era engraçado, porque parece que desde o início todo o exame estava nas mãos dele. Então parabenizou mais uma vez Lion, porque o assassinato não significava que a arma tinha que estar em suas mãos. E o Prata ainda afirmou que todos eles ganhariam um pagamento extra de Kelly. Até porque aquela mulher do alto escalão da sociedade jamais vai se tornar uma assassina. Os únicos que sabem sobre isso é quem está aqui e agora, porque esse foi um pedido diretamente da Guilda dos Assassinos. E Duncan ficou apavorado com isso, porque mesmo com tantos planos ele ainda assim conseguiu tirar Kelly da jogada. E da perspectiva de um assassino, este garoto era admirável, até mesmo um monstro. Duncan pediu para os demais retornarem para a guilda e que Lion o acompanhasse. Dessa forma a rapaziadinha apenas começou a saltar pelos prédios. E Duncan apenas suspirou. Então afirmou com raiva se o Prata sabia o que tinha feito, porque tinha transformado uma mulher ordinária em um monstro que vai se culpar a vida toda por ter eliminado o próprio marido. E novamente afirmou que a guilda formava assassinos, não monstros degenerados. E o Prata apenas disse que sabia do porquê Auroch tinha uma amante. Isso porque ele também era forçado por Kelly, todas as amantes foram eliminadas no caminho. Auroch tinha arruinado inúmeras vidas por conta de seus negócios com bebidas alcoólicas e drogas. E Kelly, bom, não era diferente, ela ficava nos bastidores apenas segurando a mão dele. Ela também era um monstro tão grande quanto ele. E todas as amantes que desapareceram simplesmente sumiram da face do planeta. As famílias dessas mulheres estavam procurando por ela e com certeza estavam atrás de Kelly também. O que fizeram hoje não foi um exame, mas sim uma requisição da própria guilda para eliminar o marido corrupto. Claro que também estão ganhando muito dinheiro com isso, afinal de contas Kelly pagou cheio. Perguntou se Duncan agora estava com a consciência mais livre, porque de fato não eram monstros. Mas no fim eles apenas eliminavam pessoas por dinheiro, essa era a guilda deles. Apenas tomou o melhor caminho possível para completar isso o quanto antes. E também para manchar a reputação de Kelly, afinal de contas, ela sabe que os assassinos estiverem envolvidos com o seu marido. Duncan, meio cabisbaixo, perguntou se o garoto acreditava mesmo que não era necessário ter consciência para esse trabalho. O Prota apenas respondeu que se ele quisesse fazer isso com mais humanidade, deveria ficar mais forte, mais poderoso e mudar diretamente da raiz. E sabe que nada vai mudar enquanto caminho pelo lado das sombras da Guilda dos Assassinos. Então apenas desapareceu dali, deixando Duncan sozinho e bem pensativo. E diga-se de passagem, esse moleque aqui é genial, tá? Quem dera eu pensar em um plano assim num futuro onde eu vou cair num Isekai. Nota 10, tá? Nota 10, com certeza esse aqui gabaritou o Enem. Então, nos dias seguintes, indo lá pra guilda, o Prota estava sendo homenageado como um novo membro. Afinal de contas, Lion agora oficialmente era um membro de Marton, um assassino de 5º grau. Nesse momento, o sistema aprovou ele na missão, e também upou de nível, ganhando vários status. Ao redor, seus colegas apenas comemoravam e batiam palmas, enquanto Duncan continuava com aquela cara de carrancudo. Até mesmo a notificação do respeito ganhado pelas pessoas ao redor. Avery estava contente que aquele pequeno garoto conseguiu evoluir tanto, e agora poderia pegar contratos de verdade e ganhar muito ouro. Mas o Prota já sabia disso, na verdade ele sabia tudo que precisava para evoluir na grade dos assassinos. Perguntou quanto que ia ganhar de adicional pela missão que acabou de fazer. E a galera em volta se perguntou o que aquele garoto estava tentando perguntar.
E Prata mais uma vez foi incisivo, perguntando para a líder. Ela apenas encarou ele de novo, afirmando que ganhou 10 moedas de ouro adiantado. E até mesmo seus colegas que estavam participando daquela missão acharam isso inacreditável, porque era muito dinheiro. Esse dinheiro foi pago adiantado por conta do caso de Alrock. E Duncan ficou de olhos arregalados. Mesmo sendo um teste para o nosso protagonista, ele estava levando muito a sério. E isso de certa forma irritou e colocou uma moral muito grande em cima dele. E agora estava pedindo imediatamente a sua promoção para o 4º ranking, afinal de contas fez tudo sozinho. E mais uma vez encarou a líder, solicitando a sua promoção imediatamente. E Safira apenas encarou ele com uma certa raiva. Isso porque o Prata queria evoluir de grade dentro dos assassinos e ir para o ranking número 4. Neste momento, todos se juntaram ao redor dele. E Safira perguntou o quão arrogante esse garoto podia ser enquanto emanava muita mana. E ele percebeu que estava conseguindo provocar a sua líder. E perguntou se por acaso estava exagerando nesses seus pedidos. Até porque toda organização existem suas regras e protocolos. Para evoluir de ranking precisava ser considerado o membro certo, com muito respeito e reputação. E neste momento, Lion tinha ignorado completamente isso. E se continuar agindo como está agora, provavelmente vai fazer muitos inimigos no caminho. E também se virou, dizendo que vai ignorar tudo o que acabou de ouvir e dar mais uma chance para ele. Mas o Prata exclamou que não vai remover o seu pedido de promoção agora. E Safira se virou, dizendo que estava fazendo isso pelo seu próprio bem, afinal de contas poderia não sobreviver em fazer mais inimigos. Duncan interrompeu, porque ele foi o supervisor do último teste. Então ia dar algumas palavrinhas sobre o que aconteceu. E a primeira coisa que disse é que acreditava que Lion era mais do que qualificado para o exame de promoção para 4º ranking. Até porque existem coisas a qual Lion não demonstrou no último teste. E a líder perguntou o que diabos ele não tinha mostrado. E foi basicamente as suas habilidades físicas. Ou seja, a última missão ele completou apenas usando suas habilidades mentais, basicamente causando armadilhas. E seus companheiros ficaram apavorados, porque aquele cara dava medo com aqueles truques e armadilhas. Mas todos sabiam que passar para o 4º ranking era impossível sem habilidades físicas. Ou ele iria passar e ser um recorde de gênio, ou ia aprender uma lição que jamais ia esquecer. A líder estava com raiva, mas concordou, e mandou se preparar para o exame de 4º ranking imediatamente. Isso porque vai arrancar o couro dele. O Prata apenas pegou na mão da líder, confirmando que sim, está mais do que preparado para este exame. Então naquela mesma noite, Duncan perguntou se ele estava ansioso para esse teste. E aquela atuação que fez mais cedo foi realmente embaraçosa. Os demais perguntaram se o Prata por acaso tinha algum plano. Isso porque o 4º teste demorava ainda 2 ou 3 meses para ser preparado. Enquanto isso, a garçonete estava trazendo mais bebidas para eles. Duncan perguntou se por acaso o garoto queria um treinamento especial para passar o 4º exame, mas parece que o Prata não queria. Disse que apenas ia descansar. Agora que era um membro oficial, estava permitido sair do território da filial. Prata apenas disse que vai retornar antes do exame acontecer, mas precisa fazer certas coisas. E Duncan estava muito curioso para saber qual era o plano deste garoto. Enquanto o Prata apenas secava aquela bebida que ficou na sua cara. E mandou todo mundo encher a cara, porque hoje era noite de comemorar. E é claro que aquela noite passou bem devagar. O Prata sabia que precisava fazer alguma coisa, não ia simplesmente descansar. Então apenas saiu da cidade na calada da madrugada. Precisava entrar na Zona Negra. Essa também era conhecida como a Terra dos Mortos. Precisava aumentar a sua experiência e poder de combate. Então somos levados a cavalos correndo no meio da noite, em uma certa carruagem totalmente adornada. E logo à frente um rapaz de cabelo rosa guiava todos. E ficou assustado, porque observou o nosso protagonista sentado no meio do caminho. Logo berrou o que aquele garoto estava fazendo na calada da noite. O Prata calmamente se virou para ele. Então decidiu remover aquele capuz da sua cara e perguntou para o nobre cavaleiro se poderia o ajudar a levar ao próximo vilarejo, porque estava perdido. E esse cara apenas chamou o Prata de pirralho, apontando o dedo para ele, perguntando se queria ser eliminado ao parar uma carruagem de nobre. O Prata apenas deu um sorrisinho acanhado e mais uma vez suplicou para o ajudar. E o cabelo rosa já estava rangindo seus dentes, até ver aquele rostinho delicado de uma criança chorando por ajuda. E bom, não é como se isso fosse convencer nem ele, nem o cavalo. Mas acabou ouvindo uma voz dentro da carruagem, ordenando que Kenil colocasse a criança dentro da carruagem. Mas ele se recusou veemente. Então perguntou se estava tudo bem colocar aquela criança em um dos cavalos que guiava logo atrás. Mas como não tinha cavalos, Kenil colocou ele logo no seu. E os cavaleiros estavam dizendo que o capitão realmente era muito gentil com as crianças. Então perguntaram o nome do protagonista, que revelou ser Ryun. Kenil então disse que essa criança deveria ser muito grata à jovem senhorita que estava dentro da carruagem. E claro que isso foi planejado pelo protagonista, afinal de contas a família Rose tinha que o acompanhar. Afinal de contas, depois de avaliar todos os caminhos dessa terra devastada dos mortos, observou que a família Rose estava caminhando por aqui e eles tinham o mesmo caminho. Essa família precisou fugir depois que o chefe deles foi eliminado, como se fosse uma família de exilados, com poucos cavaleiros de elite.
Todos os cavaleiros eram realmente devotos à pequena senhora que eles tinham. E o Prota sabia que a queda da família Rose era devido à queda da casa Sermin. Mas mesmo tendo estudado sobre isso, o Prota estava se perguntando como a casa Sermin estava envolvida com eles. E Kenyon também perguntou se realmente era culpa da casa Sermin. E afirmaram que sim, porque foi um dos membros da família Sermin que eliminou o chefe da família Rose. E o Prota não conseguia acreditar nisso. Então, no fim daquela noite, essa carreata parou para acampar. Afinal, não dava para viajar na calada da madrugada, tinham que deixar os cavalos descansando também. E dava para ver que os cavaleiros estavam bem cabisbaixos. O Prota estava de certa forma satisfeito porque recebia muitas informações. A queda da família Rose aconteceu muito recentemente por um conflito. Talvez aconteceu no meio da guerra entre a casa Sermin com a família Phaeton. Isso porque a família Rose servia como cavaleiros para a grande família Sermin. As duas famílias sempre se respeitaram e também ajudaram mutuamente. Mas uma outra família chamada Diane, insatisfeita com a ascensão da família Rose pela bandeira do Sermin, tirou vantagem se aliando com a família Phaeton e eliminando o líder da família Rose. Porém, entendeu que simplesmente acusaram alguém da família Sermin à toa, porque o verdadeiro culpado era a família N. Isso porque a família Rose não tinha poder para bater de frente, já que a família Sermin estava em declínio. Entendeu todas as circunstâncias até agora. No final, a família Rose precisou fugir, e Kenny tinha o dever sagrado de proteger a Centine Rose, a descendente da casa. Então juntou os cavaleiros mais leais e partiu nessa missão. Basicamente era uma jornada ao exílio deles. E naquela noite, enquanto a jovem senhora dessa família dormia, Kenny estava comentando sobre ela, que o segundo filho da família N estava encarando fixadamente ela da última vez. E sem a proteção da casa Sermin, não tinham poder de fogo bastante para se proteger. Então, como último apelo, estão conseguindo ser exilados nessa terra devastada. O Prata apenas estava comendo seu lanchinho logo atrás. Kenny estava grato à casa Sermin, porque só conseguiram fugir por conta da força deles. Um dos cavaleiros ergueu a taça, agradecendo e brindando a casa Sermin. Até mesmo perguntaram se o Prata queria outra tigela de sopa, e que provavelmente essa conversa toda estava sendo muito chata para a criança. O Prata perguntou se eles realmente estavam confiantes em contar todas essas histórias para um estranho que encontraram no meio da rua. E bom, não é como se eles quisessem levar ele, afinal de contas o Prata estava bloqueando a passagem. Mas para ele estava tudo bem, porque o Capitão Kenny finalmente acabou desabafando um pouco. Todos ali estavam sofrendo, principalmente a senhora da família. Prata entendeu que o real problema era a Centine Rose. Por causa da inexperiência de liderança dela, todos ali poderiam estar em risco agora. Parece que eles estavam correndo em direção à própria eliminação. Entendeu que a família N conspirou com a família Phaeton para eliminar a família Rose. Especialmente o segundo filho da família N, que se aproveitava das mulheres inocentes das outras famílias. Ele tinha um alvo em sua cabeça, mas acabou ignorando, porque o risco não compensava. Além de que ele era muito paranoico e sempre andava com vários cavaleiros de elite ao seu redor. No momento, o segundo filho da casa N estava atrás de Centine. E o Prata percebeu que tinha alguém os vigiando na calada da noite. E essa mesma pessoa desapareceu de vista no momento que foi percebido. Provavelmente aquela pessoa devia já ter reportado aonde a família Rose estava indo. E vai ser mais eficiente agora colocar algumas armadilhas no caminho para não ser mais perseguido. Então, minutos depois, os cavaleiros perguntaram do porquê a criança estava cheia de terra ao redor do corpo. E o Prata apenas criou uma desculpa, enquanto tinha uma pá logo nas suas costas. Isso porque ele cavou vários buracos e colocou diversas armadilhas no caminho. Fazendo isso como uma forma de agradecer a eles, afinal de contas, vão terminar esse relacionamento na próxima vila. É uma forma de agradecer pela sopa que acabaram de dar, então no raiar do dia, o Prata agradeceu imensamente por terem o ajudado a chegar até este lugar. Revelou ser um comerciante de itens raros que estavam nessas florestas da Zona Negra. E os cavaleiros perceberam isso e decidiu dar um agrado. Isso porque a jovem senhora da família decidiu dar uma poção de cura para o Prata. Afinal de contas, aquele ferimento em sua perna provavelmente ainda não tinha sarado. E Prata observou pela carruagem a jovem senhora deles. E Centine apenas sorriu em sua direção. Ela tinha agradecido a ele por ter acompanhado os cavaleiros. Até porque trouxe um momento de paz a todo mundo. Até mesmo Kenny conseguiu desabafar em sua presença. E Prata apenas agradeceu imensamente por ele. Os cavaleiros responderam para seu capitão. Ele não era uma pessoa que sabia se expressar, mas no fim era bom de coração. O problema mesmo é que ele era cheio de espinhos, assim como o sobrenome da família. E depois dessa piada totalmente sem graça, a carruagem apenas partiu. E Prata encarou aquela poção com bons olhos. Então apenas decidiu tomar agora, utilizando de todos os efeitos da poção mágica. E no momento que uma das gotas caiu no chão, percebeu um tremor. Porque não muito longe dali, uma grande fumaça se ergueu. E vários cavalos estavam trotando em alta velocidade. Todos eles passaram pelo nosso protagonista, que logo se assustou em ver essa rapaziada. Porque haviam 6 perseguidores, assim como 2 mercenários ordinários, 2 espadachins novatos e um mago que realmente parecia que ia incomodar.
E no meio de todos eles, aquele rapaz encapuzado que com certeza transmitia uma aura sanguinária. Era o segundo filho da família N. Seu nome era Guruta e ele estava com um sorriso implacável. E nesse mesmo instante passou pelo protagonista, mas nem sequer percebeu a presença dele. E o prota se sentiu de certa forma incomodado, então apenas colocou seu capuz. Sabia que esses perseguidores eram fortes porque suas armadilhas nem sequer foram eficazes. E apenas esboçou um sorriso, tanto problema assim apenas por uma tigela de sopa. E também por conta dessa poção. Ele ficou de certa forma incomodado, porque essa poção tinha um símbolo que valia uma grana bem alta. Então novamente esboçou um sorriso. Centini realmente tinha um coração bom, entregando um item tão caro para um garoto que ela conheceu em uma única noite. Sabia que a família Rose não tinha chance alguma contra aqueles perseguidores e ela seria feita de escrava. Então parece que este é o momento perfeito para pagar pelaquela sopa e por essa poção que ela o deu. Então criou um círculo de mana logo abaixo e convocou o seu espírito aliado, porque este seria o primeiro trabalho que daria a ela. E ordenou para Kornak caçar aqueles perseguidores. Indo em direção até a carruagem da família Rose, eles começaram a notar vários barulhos logo atrás. Keniel logo ficou assustado e ordenou que eles tinham que acelerar o passo a partir de agora. Avisou para sua jovem senhora que iriam apertar o passo. E o cavaleiro perguntou do porquê estavam fazendo isso tão de repente. E ele berrou que eram pelos perseguidores. Conseguia sentir a mana deles. E Centini também estava sentindo isso, afinal de contas ela tinha uma afinidade com a mana. Ele apenas berrou que a fronteira estava logo à frente e tinham que correr. Ordenou que caso sejam pegos no caminho, seus cavaleiros devem proteger a sua senhora. Uma vez que chegarem até aquela fronteira, a família N não vai ter poder de encostar um dedo nela. Enquanto puxava sua espada, berrou que vai comprar tempo para todos, indo na direção contrária contra os inimigos. Os cavaleiros apenas fecharam a cara porque tinham que fazer isso pelo capitão. Keniel apenas esboçou um sorriso, estava fazendo isso pela sua senhora. Tinha que se provar de ser um cavaleiro digno da família Rose. Enquanto isso, aqueles perseguidores estavam indo em velocidade máxima. Até que notaram o cabelo rosa. Ele tinha estacionado seu cavalo no meio do caminho, ordenando que todos parassem e que vai confrontar eles ali. E a cabeça de todos eles vai servir como recompensa para a sua senhora. E Guruta apenas gargalhou muito alto. Como que um pivete como ele poderia pedir por sua cabeça? E sinceramente não tinha habilidade nenhuma para enfrentar os seus cavaleiros. Então apenas tirou o seu capuz. Afinal de contas, não precisava mais se esconder desses pivetes da família Rose. Guruta não estava nem aí com a identidade daquele cara, porque queria eliminar a todo mundo, exceto Centini. E ordenou trazer aquela garota para ele antes que cheguem na borda do reino. Dessa forma, os cavaleiros perseguidores começaram a se dispersar. E Keniel puxou a sua espada, ordenando que eles deveriam o enfrentar agora. Mas precisou saltar de uma grande explosão que aconteceu. Isso porque aquele mago que estava lá no fundo era de segundo círculo e estava causando várias explosões. E Keniel acabou sendo pego em um dos ataques. Mas Guruta queria deixar isso mais razoável, falou que seria cavaleiro contra cavaleiro. E ordenou para um de seus homens irem enfrentar aquele cara diretamente na espada. E Keniel se espantou porque aquele era um dos capitães da família Rose. Na verdade, ele foi comprado pelo Guruta, afinal de contas dinheiro comprava tudo nesse mundo. Então ordenou para o traidor o entreter um pouco. Dessa maneira, os dois ali começaram a se confrontar. E Keniel estava indignado que aquele cara simplesmente abandonou o posto de capitão da família Rose. Ciso apenas respondeu que o mundo estava mudando e que não precisavam ficar com esse cavalheirismo para sempre. Até mesmo conseguiu desarmar Keniel no meio do caminho. E mandou desistir, podia usar esse potencial em uma família muito mais poderosa. Mas Keniel simplesmente mandou calar a boca, isso era sem sentido. Enquanto Guruta ordenou que eliminasse aquele cavaleiro quanto antes. E Ciso apenas pediu desculpas ao seu antigo companheiro enquanto colocava a espada em seu ombro. Porque agora iria o eliminar. Mas nesse momento tomou um choque de uma magia nas suas costas. E Guruta se virou irritado de onde diabos veio isso. E todos eles se assustaram com a presença que chegou neste campo. O que diabos era este pequeno espírito com tanta mana? A capa de Ciso estava sendo corroída por aquela magia, enquanto aquele espírito estava canalizando várias lanças mágicas e disparando na direção daqueles perseguidores e causando uma gigantesca explosão de poder. O mago não estava conseguindo conter com a sua pequena barreira, enquanto Ciso estava completamente tomado por aquelas chamas ao seu redor. E claro que este era o pagamento do protagonista por conta da sopa que estava devendo a esses caras. Do outro lado, uma espada estava voando, e vários cavaleiros estavam ao chão. A carruagem de Centini precisou parar no meio do caminho, enquanto os cavaleiros estavam defendendo com unhas e dentes. Mas eles estavam cansados porque os perseguidores eram muito fortes, e apenas debochavam daqueles dois cavaleiros por serem fracos demais para protegerem a descendente da família Rose. E Centini mandou eles pararem com isso, e pediu para os dois cavaleiros à sua frente enquanto descia da carruagem, que agradeceu muito pelo esforço deles e por se manterem leais por tanto tempo. Apenas pegou uma adaga, mandando eles pararem com tudo isso.
e colocou aquela adaga em seu pescoço, dizendo que não deveriam atacar mais os seus homens. E sabe que Guruta está atrás dela. E a menina tem culhão, tá? A menina tem coragem. A pergunta que não quer calar é: por que o nosso protagonista está usando aquele cabelinho Chanel tão cafona assim? Mas para responder essa pergunta somente no próximo capítulo. E claro, somente vamos responder se vocês comentarem bastante e hyparem esse vídeo. Então diz pro tio aqui o que você tá achando dessa história. E para não perdermos tempo, eu já vou deixar outras duas recomendações aqui do canal do Porão. Então vai lá, clica com força e assiste os demais vídeos também. Dito tudo isso, um forte beijo e abraço do tio, até o próximo vídeo.